Olá, a nova NBR 15200 veio com vários requisitos adicionais de resistência ao fogo que são bem críticos e quanto mais alta a obra fica, mais crítico é. Normas antigas não tinham isso, que modificou drasticamente que tipos de laje tu pode trabalhar, como que tu pode trabalhar cada tipo de laje numa obra, cada tipo de viga numa obra, até a concepção estrutural de vigas como um todo modificou, se a gente for seguir a NBR 15200, não for violar a norma, ok? Não quiser ter problema com bombeiros. E o outro problema que a gente teve foi nos pilares. Inclusive, em pilares prediais, a norma ela modificou um pouco. Por quê? Porque ela tem um método tabelado, né? Então, se respeitar os valores da tabela da NBR 15200, está tranquila a peça. Né? Claro, tem que respeitar os valores, vai modificar a concepção por causa disso. Mas nos pilares, não, você tem que fazer uma equação específica. Tá? Se o pilar for externo, que tem só uma face exposta ao fogo, é mais fácil. Mas, se for um pilar interno, que pode ter múltiplas faces expostas ao fogo, ele tem uma fórmula bem mais complexa. Mas entra a questão. A norma dá uma fórmula. Ela vai lá, tá, tem um TRF, que é 120 vezes x sobre 120 elevado a 1.8, que basicamente é esse fator de correção, que é o quê? Que se você melhorar pouca coisa, você consegue ganhar muito. Ok? A norma, basicamente, ela tem uma equação base, né, de resistência ao fogo, e ela só corrige. Então, se aumentar pouca coisa de resistência ao fogo, na verdade, você ganha mais proporcional. Tipo, é uma potência, quase ao quadrado, é 1.8, é quase ao quadrado. Tá? Mas a regra é o quê? A gente vai, para encontrar esse x aqui, que é como se fosse, isso aqui são minutos de resistência ao fogo. A gente só corrige porque a gente ganha o quadrado depois. Tá? Mas ele vai somar 5 valores aqui. Que, claro, você pode só desligar o cérebro, encontrar os valores sem entender nada e calcular e chegar ao TRF. Mas se você quiser otimizar esse TRF, ter uma estrutura bem planejada, você tem que entender o que são esses valores. Então aqui eu quero demonstrar como que a NBR calcula esses valores. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é o RMU. Tá? Ele separa em 5 equações, é só somar tudo. Tá? É basicamente soma tudo, joga nessa equação. Tá? Então, se tudo isso aqui, por exemplo, tá, vamos só voltar para cá, mas se tudo isso aqui deu 56, você tem 30 minutos de TRF. Se deu 82, você tem 60. Se tem 102, você tem 90. Se deu 120, você tem 120. E se deu 150 minutos, você tem 180. Então, percebeu que você tem que chegar em 56 para sua 30, mas se chegar em 150, você vai para 130 minutos efetivo? Pois é. Então, o que acontece é que qualquer aumento aqui pode ajudar muito. Entendido isso aqui? Tá? E muitos prédios, prédios gerais de 120, tem como ajustar tudo mais, tem métodos aqui, depois a gente vai conversar deles, mas a ideia base é que a gente tem que maximizar esses valores. Então, a primeira questão que a NBR fala é a folga de utilização. Ou seja, você tem um pilar, ele está 100% solicitado, você diz, eu otimizei minha estrutura, correto, mas você vai deixar ele 100% otimizado em todos os pavimentos? Não, não vai acontecer. Né? Por quê? Na cobertura, você tem um pilar de uns itens de extensão constante. Na cobertura ele está 100% utilizado? Eu acho difícil. Né? O último pavimento ele tem uma folga. Ok, claro, conforme vai descendo, não. Né? Mas digamos que na base você calculou a estrutura como um todo e ela precisa de 14,8 barras. Você vai mandar colocar 14, não, você vai mandar colocar 16, vai deixar padronizado simétrico dos dois lados e automaticamente você tem um pouquinho mais de ácido que no mínimo necessário. Você tem como colocar 14,8 barras. Tá? Eu posso mesclar adiante e tudo mais para ganhar 500 gramas a menos no total da obra. Talvez, mas daí vai complicar. Esse tributo todo não é uma coisa que compensa na prática. Tá? Mas ela fala o quê? Se você tem uma folga em alguns pilares, e alguns pilares vão ter uma folga, você pode pegar 83 e multiplicar por 1 menos a folga. Ok? Só que entra a questão, tá, mas 1 menos a porcentagem solicitada, ou pela folga, 83 multiplicado pela folga. Tá? Ou seja, para cada 1% menos solicitado, você ganha 0,83. E daí você me diz, tá, mas e se os pilares também solicitados, no limite, tudo mais, não deixei muita folga, não quero deixar folga porque deve ficar muito mais caro o pilar. Pois é, a NBR também fala que situação de incêndio é uma situação excepcional, onde não tem muito que considerar. Tipo, não é que o prédio tem que ficar de pé por 50 anos pegando fogo, não, é tipo tempo de evacuar. Então, o coeficiente de segurança vai fora. Tá? O pilar precisa aguentar, ele não precisa aguentar com 40% em cima. Tá? Em todos os outros casos ele precisa aguentar, mas durante o fogo a gente pode descontar. Tá? Então, automaticamente, se eu desconto dividido por 1.4, a NBR até permite considerar só 70%. Então, a questão é, na prática, eu não tenho pilar que está... Nenhum pilar chega a máximo de 70%. Então, o pilar que estava em 100%, na prática ele está 70%. O pilar que estava em 50% está em 35%. Okay? Então, só por isso a gente já ganha automaticamente
aqui o máximo 0,7, 0,7 sobra 30%, né? Então 30% vezes 83, 24,9. Ok? Então só por o pilar existir tecnicamente, que você só se você dimensionar o pilar corretamente, você já tem 24,9, o que é pouca coisa, mas você já tem uma coisa. Aqui eu posso reforçar um pouquinho, mas dificilmente é aqui que a gente vai pensar em otimizar. Tá? Por quê? Porque a gente tem outras equações. A próxima equação, e essa é uma vantagem gigante, é o RA. O RA é o quê? É o cobrimento. Como que o fogo arrebenta uma estrutura? O fogo arrebenta uma estrutura, né? Ele chega no vergalhão, aquece o vergalhão, ferro é um condutor térmico, ok? Ferro é horrível para isolamento térmico, porque ele é um condutor, certo? E, por consequência, ele vai transmitir o calor para as regiões, vai transmitir o calor como um todo, e vai enfraquecer a estrutura, porque ele vai perder resistência também, porque materiais, quando aumenta o calor, aumenta de temperatura, eles vão perdendo resistência, ok? Então, a gente tem essa fórmula aqui, ó, 1,6, tá, 16 a gente pode simplificar para ter em centímetros, mas 16 menos o D' menos 3, tá? Não é o comprimento, é o D', até o eixo da armadura, ok? E como você vai trabalhar com comprimento no mínimo 2 centímetros, vai ter mais meio de estribo, 0,5 centímetros, né, 5 minutos de estribo, mais o vergalhão 10 minutos até o eixo da 3, então, no mínimo é 0 aqui, tá? Só que você, por exemplo, se eu aumentar o comprimento em 1 centímetro, eu ganho 16 minutos de RF. É uma vantagem considerável. Tá? Claro, tem comprimento maior, tem muitas vezes perda de resistência, no caso, ainda mais se são compacta, né? Não, se são estreita, tá? Pilar esbelto. Né? O pessoal que adora parede estrutural, só que eles não querem trabalhar com parede estrutural, então eles trabalham com pilar estreito e tentar embutido na alvenaria. É uma maluquice completa, não faz sentido isso, mas é a concepção maluca que a gente tem na América do Sul, infelizmente, é o padrão predial, infelizmente, ainda. Tá? Fora da América do Sul, não tem lugar que trabalha com isso, mas na América do Sul, essa questão, a ideia de tentar trabalhar com pilar, mas tentar embutir ele na parede, mas não quer trabalhar com parede estrutural, mas ao mesmo tempo quer que a estrutura esteja embutida na parede, daí é uma dicotomia que não tem como entender, tá? Não é o que eu faço nos meus projetos, mas infelizmente é o que muito engenheiro genérico faz aí, porque é a mesma concepção que faziam desde a década de 70. Mas vamos lá, então, 16 menos D' sobre 3. Ok? Então aqui a gente tem uma vantagem. Para cada centímetro de comprimento, eu ganho 16 minutos base, que claro, a gente vai ajustar aqui, mas 16 minutos base de resistência ao fogo. Ok? Então, eu preciso resistir mais ao fogo, ok? Aumento em 1 centímetro, joguei 16 minutos. Eu vou perder um pouquinho na resistência, no caso, vai aumentar o consumo de materiais um pouquinho, porque vai ter principalmente peças esbeltas, mas a gente consegue ganhar bastante aqui. Ok. A próxima equação é o RL, tá? Isso aqui a norma fala basicamente o pilar que tem folga vai demorar mais para arrebentar. Aqui ela fala o quê? Um pilar mais com comprimento vai demorar mais para esquentar. Aqui ela vai falar o quê? Que um pilar mais esbelto, mais alto, mais longo como um todo, vai arrebentar mais cedo. Ok? Um pilar compacto vai ser mais complexo de arrebentar. Tá? Isso acontece por quê? Isso acontece, na verdade, a regra geral aqui que a NBR vai falar é que um pilar mais compacto ele vai deformar menos, ok? Porque quando eu aumento a temperatura, eu também perco o módulo de elasticidade. Ele naturalmente vai ter chance de flambar. Quanto mais curto ele for, mais difícil ele flambar. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter uma equação específica que é 9,6 vezes 5 menos a altura efetiva. Ok? Tá? Ou a gente pode imaginar aqui que para cada 10 centímetros ao menos, digamos, cada 9,6 centímetros, fazer o contrário, em torno de 10 centímetros aqui eu ganho 0,96 RL, então eu teria que aumentar tipo uns 10,5 centímetros, cada 10,5 centímetros a menos de eixo a eixo, eu ganho ali em torno de 1 minuto de resistência ao fogo. Daí você, tá, mas isso aqui é meio que eu vou modificar a geometria, não tem como. Né? Quem sabe aqui eu consigo uns 2 minutos, você vai dizer, porque... Ok, o pé direito do arquitetônico está 3,20. Quem sabe eu consigo conversar muito bem, afinar a laje, afinar a viga, tudo mais, apertar para chegar em 3 metros e ganhar 2 minutos. Não faz muito sentido, né? Ou ganhar, quem sabe, 2 minutos. Não, aqui eu não vou me focar, porque é muito pouco, correto? Não. Porque NBR também... Tipo, essa fórmula aqui, você se focar nesse L efetivo, não é aqui que você tem que focar. A questão é que a NBR fala também que você pode considerar metade da altura efetiva se você trabalha com a estrutura de nós rígidos. Então, aí muda. Para cada 5 centímetros a primeira questão, mas, como ela começa lá dos 5, num prédio 320, por exemplo, você tem um RL de 17,
ok? Só que se você muda para os nós rígidos, naturalmente você ganha tipo quase o dobro, 13,32. Então você consegue ganhar aqui tranquilamente mais 15 minutos, 20 minutos só por controlar o gama Z, só por ter um gama Z controlado, tá? Que é aquela questão. Você vê engenheiro que projeta a estrutura com gama Z de 1.25, 1.27 e olha a NBR e fala, ah, tá baixo por 3 tranquilo, é um engenheiro que não entende o que significa o gama Z, não entende o que modifica no cálculo. Por quê? Por quanto menor o gama Z, mais econômica a estrutura. Tá? Mais barato vai ser algo como todo, porque o gama Z majora toda a estrutura. Ok? Majora todos os esforços dos pilares como um todo. Então, se você tem um gama Z 1.2, você está colocando 20% a mais de material para suportar o vento. Ok? 20% a mais do que precisa. Normativamente por causa da deformação da obra. Tá? Então, se você chegar em nós rígidos, que é um gama Z de 1.10, naturalmente a NBR te dá mais 15 minutos de resistência ao fogo. Deve ser, tá, mas por quê? Porque isso aqui é questão de flambagem do pilar. Então, se o pilar flambar e a estrutura não permite, a estrutura é rígida, a estrutura não permite deformações consideráveis, naturalmente ele não vai ser mais difícil de flambar, ok? Então, o que acontece é que a NBR dá essa vantagem considerável. Né? A estrutura está rígida. Quando se ocorrer fogo junto com o vento, ela vai continuar rígida, ela não vai ter perda de resistência, não vai ter risco de um incêndio junto com um vento forte, a estrutura deformar excessivamente, e também não vai ter risco de um pilar começar a flambar. A estrutura vai conseguir segurar ele, mesmo que tenha uma flambagem complexa, né? Ou mesmo, até dependendo do caso, se perde uma parte da estrutura, o restante da estrutura ainda tem rigidez. Então, a gente ganha uns 15 minutos aqui tranquilamente. Beleza? Agora a gente vai para a próxima equação. RB. O RB é o quê? É 90% da espessura. Basicamente isso. O que a NBR está falando é... Claro, ele tem uma equação mais complexa se o pilar for quadrado. Mas, basicamente, ele considera 90%. Pilar usual retangular, 90% da espessura. Né? E pilar quadrado é a última coisa que a gente vai se preocupar. Por quê? Porque você não vai trocar um pilar de 19 por 80 para um pilar de 19 por 19. Você vai trocar um pilar de 19 por 80 por, sei lá, um pilar de 40 por 40. Ok? Então, você vai ganhar muito aqui. Você não vai dobrar necessariamente, porque quadrado você considera só uns 80% da resistência, mas ainda assim, tipo... Então, aqui vai ser em torno dos 80%. Tá? Então, se tinha um pilar de 19 por 80, pilar retangular, para tentar embutir na alvenaria, que eu quero trabalhar com parede estrutural, mas eu não quero, pois é, você vai considerar o que? 19 vezes 0,9, 17 centímetros, 17 de RB, 17 minutos. Eu mudo para um pilar 40 por 40, que tem basicamente, ou mesmo seja 35 por 35, eu não vou usar 35, eu vou usar 28, mas ainda assim eu ganhei mais uns 8, 9 minutos de resistência ao fogo. Entendido isso aqui? Tá? Então a regra geral é que quanto mais espesso o pilar, mais tempo leva para o fogo queimar ele, ou esquentar ele como um todo. Porque o fogo só vai estar na parte externa. Então ele vai penetrar o pilar até chegar no núcleo. Se o pilar é fino, ele penetra bem rápido o pilar. Quanto mais espesso o pilar, mais difícil é pegar o fogo. Ok? E tem aquela questão, né? Que eu penso no pilar, né? Se ele tem tipo um pilar retangular, eu tenho duas faces ao fogo. Se ele é quadrado, eu tenho 4 faces que podem pegar fogo, só que ao mesmo tempo aquela questão, né? Ele tem 4 faces para pegar fogo, mas o núcleo está mais... A espessura dele é bem maior. Entendido aqui? Então, o que acontece é que pilar mais quadrado ganha uma vantagem, né? Então, tipo, se o pilar tem 20, eu tenho 18 minutos. Se o pilar tem 30, eu tenho 27 minutos. Se o pilar tem 40, eu tenho 36 minutos de resistência ao fogo. Entendeu? E daí, com o quadrado, a gente considera 30% como base, tá? E essa é uma outra equação, então aqui a gente pode ter muita vantagem, né? E o mínimo é 12,6, para o senhor trabalhar com um pilar de 14, naturalmente você já tem no mínimo, né? Isso aqui é meio que obrigatório, você vai ter no mínimo sempre 12,6. Só que se você quer aumentar como um todo, vai complicando, mas a ideia base é pelo menos 12,6, você vai ter, né? E como que você vai ganhar mais? Pilar robusto. Ok. Questão final é que a gente tem o RN. O RN é quantia de barras. Por que isso é importante? Bom, imagina que eu tenho um pilar com 4 vergalhões, ok? Claro, não vai ser um pilar robusto como toda a obra, né? Mas é outra vantagem que a norma vai dar para pilar robusto. Mas eu tenho um pilar, tá? Veja que esse celular aqui é o meu pilar. Ok, beleza. Então vamos lá. Eu tenho meu pilar, tá? E daí aqui tem um botijão de gás, ok? Tem um botijão de gás aqui. O botijão de gás explode e ele arrebenta essa região do pilar. E daí ele arrebenta 2 vergalhões, que só tinha 4. Naturalmente, o que acontece? O pilar fica não armado se houver flexão naquele eixo, ok? Então, se arrebentou o botijão de gás aqui, e ocorrer qualquer deformação que vai tracionar esse lado que explodiu,
naturalmente ele vai cair porque não tem nada segurando, porque arrebentou os vergalhões, tá? Então o que a NBR também fala é que se você tiver 6 barras, naturalmente você ganha 12 minutos de TRRF. Entendido? Então, vai juntar tudo isso aqui para encontrar o seu TRRF. Entendido isso? Então, essa seria a nossa ideia base de conjunto contra TRF. Então, eu quero mostrar um exemplo aqui agora. Por exemplo, imagina um pilar tá 100%, um pilar predial padrão prédio normal como um todo, tá? Ele está 100% solicitado, então na base como um todo não deixei folga. Então, ele já tem 24,9, tá? Foi trabalhado o cobrimento, o mínimo normativo como um todo, aumentou o FCK em CQPA para poder reduzir um pouquinho mais, então ele está cobrindo o limite, no caso está 5 milímetros de folga ali, então não é 5, ele está cobrindo essa mínima, ele está com um D-line de 13,5, tá? Então 13,5 menos 3, aqui então vai dar 8 aqui, então eu cheguei em 32,9. Digamos que não foi trabalhar com a estrutura de nós rígidos, então naturalmente o que acontece, digamos que ele tem a 3,20 de altura, então foi mais 17, então tinha 32,9, foi mais 17, foi para 49,9, tá? RB, então foi um pilar retangular, estreito como um todo, pilar de 19, né? Então 19 vezes 0,9, tá? Por isso que aqui eu estou em 32, 49, estou em 49,9 agora, tá? Daí foi trabalhar com o pilar de 19, 19 vezes 0,9, eu subtrair 1,9 vai dar 17,1, então mais 17,1 aqui, ó. Aqui ele chega em 67, beleza, tá? E aí foi trabalhar com mais de 6 barras, beleza, porque o pilar retangular tem 6 barras, ok? Eu cheguei em 79 minutos, tá? Esse pilar aqui, que vai muito projeto assim, ele não atende nem 60 minutos de TRF, porque ele tem que chegar em 82 para atingir 60. Então ele deu 79 na equação base, só que por causa dessa potência que está dividida por 120, que ela só equaliza 120 com 120, e quando o TRF é 120, né? Tá? Mas ele não resiste nem 60 minutos. Até um prédio baixo já corta forte doente isso aqui. Entendeu o problema que eu tenho aqui? Pois é, então, só para um prédio, se você vai ver muito projeto ainda, até hoje sendo feito assim, pilar de 19, embutido na alvenaria como um todo, para esconder na alvenaria, que eu quero fazer alvenaria, a estrutura na alvenaria, mas eu quero alvenaria como estrutura, e daí dá nisso. Ok. Ou parede como um todo, mas a ideia é base, tá? 79 não foi suficiente, já reprovou totalmente aqui, você vai fazer um predinho de 8 pavimentos, 6 pavimentos já corta fora esse pilar, tá? Não vai atender, vai ter que modificar a concepção, tá? Agora, significa que a estrutura tem que ser muito mais cara para isso? Não. Eu vou demonstrar um outro conceito agora. Imagine que eu trabalho com pilares robustos, né, aparecendo onde realmente é necessário. De restante, eu não trabalho com parede, ok, no caso, for um prédio baixo, você trabalha com alvenaria estrutural, ou um prédio mais alto, dependendo do caso, uma parede de concreto, mas a ideia base é o quê? Eu tento minimizar essa questão de pilar esbelto, tá? E daí eu tenho um pilar, ao invés de ter 19 por 80, eu tenho um pilar de 35 por 35. Ok, um pilar robusto, 35 por 35, já não tem segunda ordem, bem mais tranquilo. Então, o que acontece é o quê? Eu vou trabalhar com esse RA, então eu posso colocar um cobrimento de 3 centímetros tranquilamente. É um pilar quadrado, eu coloco vergalhão mais robusto, mas só 4 ferros. Né? Então, eu ganho também aqui. Então, o que acontece? Eu consigo fazer, se eu colocar 3 centímetros de comprimento, mais 5 do estribo, 35. Né? E se eu vou colocar, sabe, na base tem 4 ferros de 20, né? Ou mesmo que seja no topo vai reduzindo, mas a questão é, só para simplificar o 4 ferros de 20, então 3,5, 4,5 até o D. Né? Então, eu tenho o que aqui? Não tenho 8, eu tenho o quê? Eu tenho 24. Ok? Porque para cada meio centímetro eu ganho 8. Ok? Só que eu não trabalhei com uma estrutura de nós móveis. Eu não olhei gama Z como se fosse uma sugestão do mínimo. A 1.3 é o máximo nós. Não, vou trabalhar com estrutura de nós rígidos. Ok? Eu vou trabalhar com controlar a estrutura, planejar adequadamente, fazer todo o pré-administramento, vou seguir as aulas do projeto Ação Prática e vou ter uma estrutura rígida, então eu não vou ter 17, eu vou ter 32. 32 mais 24 já dá 56 minutos, ok? Tá? E eu também com um pilar robusto, ok, ele é quadrado, que custa 80%, mas um pilar de 35 por 35, que eu considero 80%, vai dar 28, menos 2,8, vai chegar em 25, então foi de 56 mais 25, 81 já aqui, ok? E se ele tem mais barras aqui, só nessa brincadeira eu fui para 93, você tem 6, 8 barras, tá? 93, que já seria suficiente para 60. Não seria suficiente para 90 minutos. Falta muito para chegar em 90 minutos? Não, não precisa muita coisa. Ok, desculpe, aqui, na verdade faltou uma coisa. Eu esqueci mais 24,9, que a gente tem sempre como mínimo.
Ok? Então aqui na verdade é mais 25, né? 25 aqui, então vai dar 118. Então ele raspou aqui, porque eu tenho esses 25 que eu nem tinha contado antes se estava melhor, mas eu tenho mais 25 e faltou tipo 2 minutos para chegar no TRF que eu preciso de 120 minutos mesmo no prédio alto. Entendeu que não é complexo, é só planejamento adequado? Pois é. Tá? Se eu tenho 118, o que eu preciso fazer para chegar em 120 minutos? Quase nada, né? Quem sabe aumentar o comprimento mais 5 milímetros já resolve. Se eu reduzir o pé direito em 5, 10 centímetros já resolve. Se eu aumentar o pilar vezes 35, 35, trabalhar com 37 para 37 também já resolve. Né? Eu tenho muitas opções aqui para resolver. Entendeu? Então é bem fácil resolver se não se limitar nessa dicotomia maluca, né, do pilar retangular como um todo, né, e controlar muito bem o gama Z. Entendido isso aqui, tá? Eu, claro, preciso de mecanismo de estabilidade adequado, como um todo, um planejamento adequado contra vento, não é só abre o software, aperta botando a estrutura como um todo, e daí o gama Z é um número mágico lá que calcula e a estrutura suporta vento de uma maneira mágica. Não, é planejamento muito bem feito. Entendido isso aqui, beleza? Tá? Então, por questão final, dentro do meu curso Projetos na Prática, eu tenho uma planilha completa para calcular isso como um todo, inclusive uma nova planilha de cálculo de pilares prediais, lá no curso Projetos na Prática, tá? E eu demonstro o dimensionamento de prédios, inclusive essa questão de como planejar pré-dimensionamento, como controlar o gama Z, como ter uma estrutura eficiente, lógica e econômica. Entendido? Tá? Meu curso de projetos na prática, a parte de prédios está no avançado, prédios altos está no avançado, prédios baixos tem abordo no base, mas no avançado, né, na definição estrutural. Tá? Mas a questão é assim que a gente controla o TRF. Entendido? Todos os meus cursos, todos os meus livros, minhas planilhas mais estão no link aqui embaixo. Quiserem contratar para projeto estrutural de prédios ou galpões, grande porto mais, eu também faço. Ok? Podem contratar pelo link ali embaixo. Ok? E por enquanto é isso então, tá? Mas não é complexo controlar o TRF, não é complexo ter uma estrutura que tem boa resistência ao fogo. É complexo se você não planeja isso antes. Se você não considera esses valores, se você não entende esses valores, é bem complexo. Né? Porque daí é mais ou menos tentar chegar num lugar, dirigindo uma cidade que você não conhece de tudo fechado. É bem complexo. Né? Mas assim que você abrir o olho e olha o mapa, fica bem fácil. Pois é, então aqui é a mesma questão. Esse é o nosso mapa. Ok? Essas são as nossas variáveis que a gente pode trabalhar. Ok? E essas variáveis, se bem planejadas, podem fazer tranquilamente uma modificação leve de concepção, mas uma modificação bem planejada, transformar a estrutura adequadamente. Tá? E claro, só demonstrar uma questão final, mas a gente consegue também fazer isso, mesmo na obra, mas no pilar estreito, né, só de outras maneiras, que aqui é comprimento bem pesado. Né? Se eu quero trabalhar com um pilar de 19, ok, mas se eu colocar um comprimento de 5 centímetros, mais meio do estribo, mais vergalhão de já 6, eu já ganho aqui tranquilamente 48. Só que tem que trocar esse comprimento de 5 centímetros, se eu quero considerar o pilar 19. Então, 48 aqui, mais 24 aqui, já foi para 73. Né? Mesmo com nós flexíveis, mais 17 já vai para 90. Ok? Mesmo com a espessura pequena, já vai para uns 105 aqui, mais ou menos, 107, tá? E a armadura poderia chegar em 119 ainda, só pelo cobrimento, tá? Então, só eu colocar um cobrimento de 5 centímetros, mesmo pilar esbelto, pilar de 19, por exemplo, a gente consegue resolver. Só que acaba sendo uma opção muito mais cara. Só que para você entender essa opção muito mais cara, você tem que olhar o custo como todo. Você tem que pegar, calcular realmente. Inclusive, eu faço isso lá no projeto na prática, que é realmente calcular quanto está custando exatamente esse pilar. O que é uma questão importante. Você tem que calcular quanto custa exatamente o pilar. Para entender a otimização. Né? Porque, eu otimizei o pilar. Eu otimizei. Como você otimizou? O que é otimizar? É reduzir custo. E quanto que é o custo? Eu não sei. Eu reduzi essa métrica. Quanto que é essa métrica? Eu não sei. Como é que você reduziu ela? Como é que você garantiu, entendeu? Tá? Se fizer a conta, aí sim. Né? Inclusive, demonstrar também maneiras que um pilar pode custar metade do outro pilar para a mesma carga só por questões leves de como planejar, como entender e se entender qual que é a função do pilar e quais são as execuções do pilar. Entendido? Mas por enquanto, gente, então, projetos na prática, otimização estrutural para o engenheiro, meus 2 cursos globais no link aqui embaixo, ok? E por enquanto seria isso.